Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Quem não estava aqui no começo do evento, meu nome é Claudinei Santos, sou editor do portal Tem Inside e do Saúde Digital News. Vamos dar prosseguimento aqui à nossa programação da 17ª edição do Fórum Saúde Digital. Agora nós vamos ter uma palestra especial feita pelo Diego Silva, que é especialista em soluções de documentos digitais da Adobe. Quero também lembrá-los que nós teremos uma visita técnica aqui às instalações da ACD a partir das 12h45. Então, quem desejar fazer essa visita, é só se dirigir aqui do lado aqui com nossas recepcionistas, que a gente vai fazer um grupo para visitar as instalações que a ACD gentilmente está nos oferecendo para conhecer um pouco mais do trabalho deles, também inclusive em relação ao uso da tecnologia, né? Bom, como eu disse, agora eu gostaria de convidar aqui à nossa frente o Diego Silva para falar sobre o documento invisível na automação de IA, o ROI que a saúde já pode capturar. Por favor, Diego. Está aqui. Está me enganando, está me enganando. Shadow palestrante. Shadow Diego, obrigado. Eu vou ficar de frente para ver você de frente agora. Obrigado. Shadow Diego, gostei dessa. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Muito obrigado pela presença hoje. Estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês. Eu sou o Diego, eu já estou 5 anos na Adobe e eu faço essa ponte, como consultor, eu faço essa ponte entre os cenários, desafios e processos de negócios dos nossos clientes e como a nossa tecnologia pode ajudar a resolver. E eu queria fazer uma pergunta. Quem conhece a Adobe? Levanta a mão. Eu acho que era um pouco óbvio essa pergunta, mas legal, obrigado. Vocês três não valem aqui, porque vocês são de lá, né? E quem usa Adobe no dia a dia? Levanta a mão. Então, essa seria a minha próxima pergunta. Quem hoje, em algum momento no dia a dia, tem que abrir ou tem que interagir com algum arquivo do formato PDF? Mas, gente, olha só que legal, né? A Adobe inventou o PDF lá na década de 93, na década de 90, né, para ser mais exato, 93. Não é mais, claro, o formato proprietário da Adobe, virou um padrão de mercado, ISO, em 2008. Tanto é que se tornou altamente popular, gigantescamente popular. Tanto é que você tem centenas de editores de PDF, leitores de PDF, assim por diante. Mas a gente continua ainda na liderança de inovação desse formato, ainda mais por conta disso, justamente e principalmente pela evolução tecnológica e também pelo advento agora da IA. É isso que eu quero tocar um pouco com vocês hoje. Quero mostrar um pouco da Adobe, além somente do PDF, mas com uma visão holística documental e como que, quando a gente fala de ROI, que já pode capturar, mostrar um pouco desse arcabouço, desse universo tecnológico para onde a Adobe vem caminhando, junto agora com a IA, para vocês conseguirem ter uma ideia bem legal de como é que seria adotar isso dentro da empresa, da área, da organização de vocês. Eu vou tirar o celular aqui do bolso, porque ele fica tremendo. Você sabe que é curioso, né? Mesmo não apitando isso aqui, o seu cérebro precisa decidir não prestar atenção na vibração. E isso custa muito, sabia? A gente está falando de economia da atenção hoje em dia, é uma coisa bastante interessante de dar uma estudada. Quem quiser depois se conectar comigo aqui, eu tenho um acesso ao meu LinkedIn. Mas como eu tenho pouco tempo aqui, já tenho mais 10 minutinhos, eu vou passar rapidinho aqui para a gente poder começar a conversar. E fato é que o padrão é muito popular. O PDF está tudo quanto é lugar. Por mais que a gente tenha sistemas estruturantes, temos sistemas de ERP da saúde e assim por diante, comunicação com o hospital, com o prestador de serviço, com o plano de saúde, com o paciente, o documento ele vai e vem em algum lugar, e geralmente é no formato PDF. Só que, como eu comentei com vocês, eu vou ficar mais assim para não ficar batendo no microfone. Como eu comentei com vocês, a Adobe evoluiu bastante no que tange a documentação. Antes você usava somente o Acrobat para poder editar PDF. Hoje, se você abre um PDF aqui no celular, é grande chance de você já conseguir usar a IA para ter uma conversa junto com o documento. E não só conversa dentro do PDF. Hoje tem bastante coisa que você consegue fazer, então se você está pensando em alguns sistemas de comunicação, falamos hoje um pouco mais cedo sobre inteligência artificial, tem uma série de
e eu não sei se tem aqui, ó, tem uma série de APIs disponíveis dentro da Document Cloud, que é a nossa nuvem documentacional da Adobe, onde você pode incorporar as operações em todo o ciclo de vida documental. Isso não importa que momento que você está trabalhando no documento. A gente tem visto muito hoje assinaturas eletrônicas digitais, o momento de você fazer uma visualização de documento PDF sem depender, por exemplo, de um visualizador web. A extração, por exemplo, de conteúdo em PDF, que vai bem mais além do que simplesmente uma OCR, porque a OCR é muito bagunçado, né? Você vai reconhecer o caractere ali. Então, imagina se você está fazendo uma aplicação de integração, até para extração de dados, até para usar o poder da IA para te ajudar em alguma decisão. Se você joga uma sacolinha de palavras e letras para uma IA te responder algo, ela vai ter que fazer sentido em tudo aquilo. Agora, se você usa uma extração estruturada e tem ali ou um arquivo Markdown ou um JSON e joga a estrutura de dados que você tirou do PDF junto com essa API para a IA, a chance dela alucinar vai ser muito menor, porque o dado já está estruturado. Um grande exemplo disso é um caso, uma parceria com a própria NVIDIA, né? A NVIDIA, que está aí na liderança global de inovação em IA, a gente está vendo todos os hardwares mais avançados no mundo hoje para processamento de IA, é a NVIDIA que vem construindo, e a NVIDIA, até para o avanço e treinamento dos modelos de última geração dela, que é o NIM e o NIMO, quando ela precisa capturar um grande volume de informação que está preso em PDF, ela usa as APIs Adobe para isso. E isso é muito bacana de se falar. Então, hoje em dia, a Adobe virou esse ecossistema de documentação digital. Isso sem falar, pessoal, naquela parte de criatividade que todo mundo conhece, né? Photoshop, né? Até virou verbo, photoshopou você ali, né? Hoje está muito mais fácil com a IA. Você pega o Adobe Express e tira a foto aqui da sala, poxa, vou botar um leãozinho ali na porta para guardar a porta para a gente. Dá para fazer também com a IA, dentro com o Adobe Express. Então, essa parte de criatividade e experiência. Aqui a gente vai tocar muito mais na parte documental, onde você consegue criar experiências com GenAI, essa parte conversacional. Você consegue trabalhar de qualquer lugar. Então, hoje, quando se fala de trabalho, tudo bem que quando você está na frente do paciente, a atenção é toda para a saúde, para o atendimento. Mas, às vezes, no mundo administrativo, até vimos um exemplo do amigo do Marcelo aqui falando sobre o processo de glosa e tudo mais, é uma carga de informação muito grande. E hoje você consegue trabalhar até sem sair do próprio Teams, por exemplo. Isso é muito bacana. E com toda a carga de segurança e proteção que a Adobe já tem desde muito tempo. E é muito sério hoje, principalmente uma área tão regulamentada como a saúde. É olhar a questão de privacidade de dados e proteção. E com a Adobe, se você usa até o Adobe Reader, tá? Que é o leitor grátis do PDF. Se você abre ali um PDFzinho na máquina que você não sabe de onde veio, às vezes, né? Você está no e-mail pessoal ali e recebe um boleto de cobrança. Poxa, eu não estou devendo nada para ninguém, quem que mandou esse boleto para mim? Sabe que o PDF é um formato rico. Você consegue colocar scripts ali dentro dele. Por exemplo, você preenche ali o CEP, ele te traz o endereço. Para ajudar. Mas tem gente que usa para o mal, né? Então, ele se tornou um vetor de malware. Isso é comum, assim como arquivo de texto, imagem, etc. Mas se você abrir junto com o Acrobat Reader, que é o leitor, você tem um sandbox, um modo protegido. Isso é garantia que nenhum código que potencialmente possa vir dentro do PDF vai ser executado ali no seu computador. Então, eu comecei a dar uma visão geral do que era Adobe, um pouco mais além só do Acrobat de edição de PDF, falamos um pouco da segurança, e agora chegou o advento da IA. E fato é difícil você transformar insights em ações. Porque, por mais que você está tudo ali disponível, você ainda precisa trabalhar aquela informação para tornar alguma ação naquilo. Pior ainda hoje, numa economia da atenção que a gente tem vivido. Eu tirei de propósito meu celular aqui, porque isso aqui é pessoal, tudo bem, mas no dia a dia, se você olhar bem, e até compartilhe alguns estudos, depois a gente pode compartilhar essa apresentação com todos aqui, esses são uma lista de 7 estudos que falam alguns dados bem interessantes sobre a economia da atenção. Eu acho bem interessante essa questão de troca de contexto.
Ou seja, para fazer o seu trabalho, você tem que ficar mudando de lugar, trocando de aplicação. Primeira vez que eu li isso aqui, eu olhei no meu teclado, o Alt Tab estava até manchadinho, sabe? E é verdade, porque quem pensa 1.200 vezes por dia, imagina, 1.200 vezes por dia, eu não fico trocando de aplicativo toda sempre assim, né? Mas quem já viu o relatório de atenção à tela no celular, que geralmente vem domingo de manhã esse relatório, né? Eu fico assustado, como é que eu passei tantas horas assim no Instagram, né? Eu fico me martirizando, mas esse é um problema muito sério na comer atenção. E se você resolvesse isso? Se você conseguisse colocar a solução onde ela funcionasse bem? Por exemplo, a IA. E se você azeitasse a IA no teu ecossistema de trabalho e isso estivesse funcionando legal? Você poderia ter até 9 minutos de foco recuperados por cada troca de aplicativo removida. Também tem algumas referências aqui, a gente compartilha esses estudos com vocês, mas são grandes evidências que o ganho da produtividade ele é muito grande quando você introduz no processo que a pessoa já está ali fazendo no dia a dia. Então, trazer uma nova ferramenta de IA, por exemplo, não é muito legal você, está aqui, vai lá usar. É legal você trazer ela onde as pessoas trabalham. Por que eu quis compartilhar esses estudos com vocês? Até para contar um pouco da nossa cozinha. Como a Adobe, empresa americana, 30 mil colaboradores no mundo, antes de conceber novos aplicativos para o mercado, até para contar a evolução do Acrobat, que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, a gente se baseou fortemente nesses estudos. E até tem um muito bacana do Ethan Mollick, isso aqui já tem uns 2, 3 anos que esse estudo ele fez, com mais de quase 800 pessoas, 800 consultores, que conseguiram identificar 2 padrões em grandes corporações quando você fala em adoção da IA. O primeiro é o Centauro e o segundo é o Cyborg. E a diferença entre eles é justamente essa. Do Centauro, de você colocar uma sequência, ou seja, se precisa da IA, você vai lá e usa, pega o que ela gera e devolve para o seu trabalho, ao passo que Cyborg é onde a IA está ali junto contigo. A gente estava falando aqui no último painel de onde vamos nos ver em 3 anos, né? Eu tenho a seguinte opinião, que a IA vai estar tão mais próxima do ser humano que você vai conseguir interagir sem precisar fisicamente até ficar pegando o celular. Então, a própria Adobe, nós mesmos nos baseamos em todos esses estudos para trazer uma receita de bolo nossa que vem funcionando muito bem. Claro, cada entidade trabalha de um jeito, mas basicamente escolher as ferramentas certas, introduzir onde as pessoas trabalham e testar para trazer para o mercado o Acrobat Studio, que é a evolução do Acrobat hoje. Então, antigamente a gente pensava, poxa, o que eu preciso para poder trabalhar com documentação? Né? Imagina nesse processo de glosa, até que o Marcelo contou o caso de uso muito interessante aqui. Muito obrigado, Marcelo, pelo compartilhamento desse conhecimento, muito rico. O volume de documentos, ele é gigantesco. E fica muito fácil quando esses documentos é você mesmo que gera, a tua empresa que gera. Sai ali do TASI, sai do seu sistema de RP, está no seu domínio, você está controlando a geração. Mas quando você recebe documentos vindo de outra entidade, quando você precisa mandar, quando você recebe lá a contestação, por exemplo. Então, o Acrobat Studio veio para isso, para trazer toda essa IA, a evolução, que além do Acrobat... Estou apertando o botão errado aqui, ó. Além do Acrobat que você já conhece, os assistentes de IA, o espaços PDF e a criatividade com a Adobe Express em um único local. Então, se você precisa, por exemplo, fazer alguma análise conjunta com um time apoiada por a IA, você já consegue compartilhar esse espaço junto com eles, para poder compreender, para poder colaborar e para poder criar também. Então, eu vou compartilhar um vídeo muito rápido aqui com a gente, para a gente ter uma ideia do potencial disso. Hoje, as empresas enfrentam cada vez mais pressão para fazer mais, em prazos cada vez menores. As equipes precisam analisar informações presas em documentos longos, criar conteúdo envolvente, mesmo sem experiência em design, e colaborar de qualquer lugar como se estivessem na mesma sala. Elas precisam de uma ferramenta confiável, que ajude o time a fazer tudo isso, entregando o melhor resultado, sempre no prazo. Apresentamos o Adobe Acrobat Studio.
o novo aplicativo que dá aos times o poder de gerar insights mais rápidos, criar conteúdo alinhado à marca e trabalhar juntos com as ferramentas de PDF que já conhecem. É como ter um estrategista, um redator e um designer, tudo em um só lugar. Veja esse time, por exemplo. Eles acabam de receber a notícia. Precisam montar uma proposta para um cliente e é para agora. Com o Acrobat Studio, sem estresse, o time adiciona anotações de reuniões, links e fichas de produto no PDF Spaces e já começa a trabalhar. A Alicia lê o resumo, mas quer se aprofundar um pouco mais. Com o suporte da inteligência artificial, ela analisa as informações como uma especialista. É só fazer uma pergunta e pronto. Como as respostas estão conectadas às fontes originais, a Alicia tem total confiança no que entrega. Ela compartilha o PDF Space com o time para que todos colaborem em tempo real. A Jen quer impressionar o cliente com uma proposta profissional, bem escrita. Então ela pede para o assistente personalizado criar o primeiro rascunho, rápido e certeiro. Agora o André usa esse conteúdo para montar uma proposta de destaque. Ele abre o Adobe Express e encontra um modelo profissional perfeito. Não é designer, mas com o Express ele adiciona facilmente as cores da marca, fontes, imagens e gráficos. Em poucos minutos, cria uma proposta atraente e totalmente alinhada à identidade visual. Depois, ele envia para Erika revisar a parte jurídica. No Acrobat Studio, Erika usa as ferramentas de PDF que já domina para comentar e fazer ajustes em tempo real. O time trabalha junto, resolve os detalhes e deixa a proposta pronta para ser enviada ao cliente. O resultado? Uma proposta clara, profissional e totalmente dentro da marca. Com uma única ferramenta, as equipes conseguem entender, criar e colaborar como nunca antes, elevando a produtividade de ponta a ponta. Essa é a força do Adobe Acrobat Studio. E você consegue replicar esses usos de uma forma muito simples, por exemplo, um deploy muito tranquilo para o usuário, para qualquer time que venha utilizar. Tanto jurídico, tanto a área de RH, etc. E a questão é a seguinte, que quando a gente fala em saúde, a produtividade documental, ela vira tempo de cuidado, vira decisão e vira caixa. E aqui são alguns casos de sucesso globais que tivemos, um muito bacana essa aqui com a TCS, e em saúde tem um muito legal com a EY, num processo que envolveu justamente essa API de extração de dados, onde tiveram mais de 90% de assertividade e desapontamentos para os revisores. A ideia aqui não é tirar e deixar a IA decidir, mas colocar o humano muito mais rápido nesse poder de decisão antes, né? E esse último slide eu quero compartilhar com vocês, porque é um estudo da Forrester. Então, se você tem uma ideia, poxa, eu tenho aqui as minhas assertivas de IA, mas é importante também todo mundo estar na mesma página com relação à interação e produtividade documental, vou colocar ali o Acrobat para todo mundo? Vou colocar. Então, ele aqui, ele te ajuda a ter, com metodologia muito bem provada, algumas métricas de resultado quando você usa o Acrobat Studio em pequenos times ou em grandes times. Inclusive, você consegue até simular. Se você tem alguns dados de custo da tua área, você consegue colocar lá no relatório, ele te joga essa métrica real. É muito bacana e dá para usar muito bem essa inferência. Então, essa mensagem que eu queria deixar com vocês, para a gente ter ali no nosso stand e conversar um pouquinho, para entender um pouco do dia a dia e para a gente contar um pouco de como que é fácil você adotar o padrão Acrobat na empresa, até o Reader, tá? Porque que ele não é pago, mas com a IA da Adobe fica muito mais fácil de você provar esse ROI antes, porque é um projeto de IA de curta duração, onde as pessoas têm acesso a uma IA governada, com uma preocupação muito grande na privacidade e segurança de dados, HIPAA compliant americano, com FDA, CRF parte 21 também, e totalmente segura, né? E é isso, gente. Muito obrigado. Vou sentar, Jorge, dá licença. Ele já também vai fazer parte aqui do nosso painel, então eu gostaria de convidar aqui para o nosso painel de gestão hospitalar orientada por dados, como alavanca de eficiência e sustentabilidade financeira, o Emanuel Toscano, que é superintendente de operações da ACD, o Eric Strozzi, que é CEO do Doutor Consulta, o Diego Silva, que já está aqui com a gente da Adobe, o Gustavo Stuani, que é diretor de operações de negócio B2B do Grupo Fleury, e o Dr. Rafael Yelp, que é diretor comercial e marketing da AC Camargo Cancer Center. Uma palma aqui para os nossos painéis.
Pessoal, vocês viram o modelo que a gente tem apresentado aqui nos painéis anteriores. Eu vou pedir que cada um se auto-apresente e fazer uma pequena intervenção sobre a opinião deles em relação ao assunto, e depois a gente parte aqui para as nossas discussões. Vamos começar. Gostaria que só você faça uma pequena apresentação, Claro. Qual a sua atividade e um pouco da Bom dia a todos e todas. Meu nome é Gustavo Stuani, eu sou diretor de operações e negócios do Grupo Fleury. Eu estou no Fleury há 21 anos. Atuei muito tempo na área técnica e hoje, além dos setores técnicos em que eu atuo, a gente também tem parceria com aproximadamente 40 hospitais em que nós estamos ou com o setor de análises clínicas, ou com imagem, ou com anatomia patológica, ou com tudo junto. Então, é um grande prazer estar aqui. E, a respeito do uso de dados, o laboratório é uma fonte enorme de dados, né? Um repositório de dados, não só dados dos pacientes, mas também dados de processos de uma maneira quase que infinita. Então, explorar isso aqui hoje vai ser um prazer. Diego. Oi, bom dia de novo. Eu falei um pouquinho sobre mim, consultor especialista na América Latina, e do nosso lado, como provedor de tecnologia, a gente tem visto muito essa, não urgência, mas essa necessidade das entidades e das empresas de conseguirem extrair a informação estruturada dentro de documentos como PDF. Então, eu queria contribuir muito com isso hoje para poder ajudar e mostrar o caminho e ver o que as pessoas estão fazendo. Rafael. Meu nome é Eric Strauss, eu sou médico, estou formado há 25 anos, sou ortopedista, tive uma atuação acadêmica e assistencial grande até o começo da década de 2010, quando teve um pouco de consolidação do mercado de saúde e eu enveredei para a gestão, já tive passagens por Redditor, Amil, Notre Dame Intermédica, e estou agora no mercado um pouco diferente, estava na saúde suplementar, então agora estou no Doutor Consulta, um hub de atenção primária e secundária, que, obviamente, também gera muitos dados. Nós temos um ERP proprietário nosso, até pela diferenciação do nosso negócio em relação ao que a saúde suplementar é hoje, atualmente. E também geramos muitos dados, analisamos muitos dados e estamos embarcando nessa de como lidar com isso sem produzir as coisas de maneira efetiva, com segurança e que traga resultados. Aí espero colaborar com uma visão diferente do que é um mercado, vamos dizer assim, mais tradicional, de saúde suplementar não pública, privada, mas fora da saúde suplementar. Manuel. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa aqui, é com alegria que recebemos esse evento. Meu nome é Manuel, eu sou formado em administração hospitalar há 31 anos. E desde então, a gente tem trilhado o caminho aqui na gestão hospitalar e com esse assunto me relembrou aqui as primeiras aulas de administração que nós aprendemos com o professor Hidalberto Chiavenato, não sei se aqui alguém vai se lembrar dele, mas ele foi o cara que introduziu a TGA no Brasil, que é a Teoria Geral da Administração, e ele falava uma coisa muito importante, que é o seguinte: o administrador, para ser um bom administrador, ele tem que ser bom em diagnóstico, ele tem que fazer diagnóstico o tempo todo, para poder tomar boas decisões. E desde então, aplicando essa lógica à gestão hospitalar, que por si só já é um ambiente altamente complexo, né? Um hospital é a empresa mais complexa que existe, segundo Peter Drucker. Mas nessa trajetória, eu fiquei aí alguns anos trabalhando no Hospital do Sepaco, passei 15 anos na rede hospitalar de São Camilo, aqui de São Paulo, onde tive a oportunidade de trabalhar em áreas corporativas, e estou 11 anos aqui na ACD. E, ao chegar na ACD, na verdade, o que eu percebi é que esse diagnóstico, a capacidade de diagnóstico que o administrador tem que ter, foi altamente desafiada, porque a ACD, apesar de ser um hospital pequeno, relativamente pequeno, frente a redes maiores aqui, o grau de complexidade dentro da ACD é muito maior. Por quê? Porque nós temos um hospital, temos um centro de reabilitação, temos uma oficina ortopédica, que é um mundo à parte, que vocês, quem quiser, vai ter a oportunidade de conhecer, vai ser um prazer recebê-los lá, que tem toda uma característica. E, além disso, nós temos uma área de captação de recursos muito atuante, muito forte, relevante para a sustentabilidade da ACD, que também tem uma massa de dados gerados, uma massa de decisões a serem tomadas extremamente importantes, que dependem
de análise de dados. E, além disso, a ACD trabalha com 2 grandes clientes, que é, basicamente, a saúde suplementar, além dos pacientes particulares também, mas também a saúde pública. Nós atendemos muitos pacientes aqui pelo SUS. Né? Na composição geral nossa dos atendimentos ACD Brasil, quase 67% dos nossos atendimentos são dedicados para o SUS. Então, isso carrega mais outro nível de complexidade, porque o relacionamento nas nossas operações com o SUS, com os gestores estaduais ou municipais da saúde pública, é muito complexo. Nós temos metas, nós temos que entregar relatórios constantemente, temos que faturar sob as regras do SUS, que é um outro mundo, além das complexidades do faturamento para os operadores de saúde. Então, a ACD ela é um desafio por si só, por conta dessa complexidade. E o grau de maturidade, falando um pouco assim até da adoção da gestão por dados na ACD, nós estamos num crescendo. A partir dessa última década, nós percebemos, testamos algumas coisas, né? Logicamente, nosso sistema informacional era altamente baseado em planilhas Excel, que foi evoluindo. Em 2018, nós implantamos aqui a primeira plataforma de Business Intelligence, que acabamos mudando ao longo do caminho, até porque também estávamos num nível de maturidade que talvez nós não conseguíssemos capturar todo o potencial daquela ferramenta e decidimos mudar. Mas percebemos que não basta apenas uma ferramenta, nós temos que ter a cultura de utilização de dados muito bem desenvolvida. E conseguimos agora estruturar uma área dedicada para a governança de dados e a produção de painéis de gestão, tanto assistenciais, nós temos painéis de gestão à vista na UTI, por exemplo, que acompanha todo o dia a dia da equipe de enfermagem, da equipe médica, e dá o suporte para tomar decisões lá imediatas, né? Temos nossos painéis de gestão também na área de suprimentos, na área de compras, em que, inclusive, adotamos aqui um indicador muito importante para nós, que é o índice de inflação interna, que é um indicador que nós criamos para medir a eficiência não apenas do processo de compras, mas também da participação de materiais e medicamentos e também de contratação de serviços no custo da nossa diária. Então, nós estamos relacionando tudo isso, né? E também agora estamos usando as informações através do BI, através dessa equipe especializada, para desenvolver uma metodologia de análise de viabilidade e de estruturar um produto baseado em VBHC, que é a reabilitação de escoliose no perfil preventivo, ou seja, buscando evitar a cirurgia, né, o tratamento conservador. E todos esses dados foram estruturados baseando-se nas análises dos dados, apoiado nessa equipe que suporta. Então, hoje, nós estamos muito mais capacitados para analisar, processar, produzir e analisar dados e, o mais importante, tirar conclusões importantes para tomar decisão do ponto de vista de negócio, do ponto de vista também assistencial. Essa trajetória, ela demonstra, eu acredito que isso seja também muito semelhante em outras instituições, né, dessa trajetória de amadurecimento no uso dos dados. E eu tenho certeza que, sem essa ferramenta, nós estaremos assim com um direcionamento aleatório e, às vezes, até assumindo risco que não deveríamos assumir. Então, abro aí também para a gente participar desse debate. Obrigado pelo convite. Doutor Rafael. Bom dia a todas e a todos, obrigado pelo convite. Eu também sou médico ortopedista, estou muito feliz de voltar aqui à ACD, fez parte da minha formação como cirurgião de coluna, a gente estava conversando um pouco, né, Manuel? Mas hoje eu sou diretor comercial e de marketing e o gestor do escritório de valor do AC Camargo Cancer Center. O AC Camargo é uma instituição que tem 73 anos de história e ela nasce desde o primeiro dia com um propósito muito grande de não só tratar gente que tem câncer, mas ensinar oncologia para os médicos. Então, ela nasce capturando dados desde a sua fundação há 73 anos atrás.
Uma coisa é ter dado, outra coisa é esse dado ser útil, ele se transformar em melhores decisões. Então, a gente vai poder trocar aqui um pouco sobre o que a gente tem feito lá e como a gente encara isso, mas eu entendo que as instituições de saúde, não só os hospitais e um cancer center como o AC Camargo, que é muito mais do que só uma unidade hospitalar, eles vão se diferenciar no futuro pela capacidade de transformar dados em agilidade de tomada de decisão para a sustentabilidade financeira e, principalmente, para melhores resultados assistenciais para os nossos beneficiários. Acho que esse é o caminho, é por ali que a gente tem trilhado o nosso processo de transformação digital e de gestão baseado em dados, enfrentando todos os desafios, que eu acho que todo mundo aqui vai falar um pouco sobre isso, mas espero que a gente tenha uma rica discussão hoje. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Perfeito, obrigado. Bom, daqui para lá, Gustavo, como é que o Fleury, que é um grupo enorme, com várias marcas, vários hospitais, várias estruturas de atendimento, como é que hoje vocês têm uma consistência, uma compatibilidade, uma integração dos dados para justamente isso, para tomada de decisão e para trazer mais eficiência e sustentabilidade financeira para o negócio? Bom, essa pergunta é bastante interessante, porque quando a gente pensa sobre um laboratório, imagina, são pelo menos 40 milhões de testes realizados por mês. Testes esses de imagem, de análises clínicas, testes de anatomia patológica, testes de genômica. A quantidade de dados que a gente tem ali, ela é enorme. E dentro de todas as vertentes que a gente tem dentro do Grupo Fleury, a gente tem uma torre que a gente chama de B2C, que são as unidades de atendimento, né? E ali a gente tem uma estrutura de processos instaurada. A gente tem a torre de B2B, que é o relacionamento com os hospitais. A gente tem o Lab-to-Lab, que é o relacionamento com nossos laboratórios clientes. E a gente tem a estrutura de novos elos, que eu acho que fica um pouco apartada dessa discussão. Quando a gente fala especificamente de hospitais, que talvez a gente possa fazer uma fatia aqui para estruturar melhor o comentário, dentro dos nossos bancos de dados, a gente vai ter todos os dados fisiológicos dos pacientes, que vão servir para a tomada de decisão médica. A gente sabe que horas o médico pediu o exame, quais exames foram solicitados, que horas a coleta foi feita, que horas o tubo entrou no laboratório, quantos tubos foram coletados, que hora o exame foi liberado, se houve algum evento crítico e se esse evento crítico foi informado devidamente ao médico. Quando a gente só tem dados, eu acho que a observação que foi feita aqui ela é muito importante. Esses dados, aleatoriamente, eles não servem para nada. Mas quando nós começamos a fazer perguntas a respeito deles, eu posso inferir se o meu pronto atendimento está sendo eficiente ou não, se eu estou conseguindo girar pacientes no pronto atendimento de forma eficiente. Eu posso inferir se eu estou tomando as decisões certas para resultados críticos no momento correto. Eu posso inferir se o meu tempo de giro de leitos dentro do hospital está sendo impactado pelo laboratório ou não. Então, dentro desse contexto de processos, nós precisamos fazer as perguntas adequadas diante dos dados estruturados que nós temos para, então, chegarmos a conclusões e tomarmos a próxima decisão. E o laboratório ele é uma peça fundamental no processo dentro de um hospital e tem muito a contribuir, não só com os dados dos pacientes, os dados de saúde dos pacientes, mas também com os dados de processo. Diego, no caso da Adobe, como é que é a gestão documental, né? Pode trazer mais eficiência e sustentabilidade financeira para a saúde, né? Você tem mais exemplos do uso da ferramenta na área de saúde? Eu estava comentando até um pouco na palestra dessa evolução que a Adobe teve em termos de tecnologia. Antigamente era só PDF, só o Acrobat, e hoje você tem um ecossistema muito grande de APIs e assim por diante. E o que acontece é que, como o Acrobat, por ser uma ferramenta até de fácil adoção, né, você contrata para pequenos, grandes e
empresas gigantes, você, como pessoa física, você vai lá no CPF e assina e começa a usar. Então, o caso de uso, às vezes, com o Acrobat para a Adobe, ele chega de uma forma muito quadrada, digamos assim, né? As empresas, às vezes, até nem compartilham com a empresa, que eu estou usando o Acrobat para quê? E também muito porque as empresas ainda usam o Acrobat somente para editar PDF. Agora que a gente está vendo uma mudança nesse comportamento e entendendo comentários de clientes com esse uso mais aprofundado com a IA que está dentro do próprio Acrobat. Em que sentido? Então, independente se um hospital ou uma entidade que já tem os seus sistemas estruturantes, já tem o RP, já tem sistemas de análise clínicas, e os dados já estão sendo guardados, já estão ali classificados e organizados. De qualquer maneira, você tem uma camada que não está no dado ainda. Você tem uma camada onde a informação ela é produzida, ela é gerada, ela se torna um formato documental, e às vezes chega para a tua área, chega para a tua empresa, para o teu hospital, vindo de uma forma externa. Ou um paciente traz, ou um exame de um outro laboratório, que às vezes, de manhã a gente falou sobre interoperabilidade, né? Às vezes ainda não tem um protocolo comum de troca de informação, então vem o quê? Vem em forma não estruturada, vem em forma documental. Então a gente tem visto as empresas buscarem muito essa parte de APIs para poder fazer justamente a extração estruturada de documentos em PDF, até para colocar como entrada dentro do seu pipeline de tratamento de dados, para que ele seja normalizado e para que seja possível você tomar alguma ação em cima disso. Então, tem esses dois aspectos do usuário, do end user com a IA, e agora das APIs. A gente está vendo esse movimento, inclusive com esse caso da UI, que eu compartilhei um pouco no início, de você ter essa capacidade de usar a API para poder extrair esses dados de uma forma mais consciente. Perfeito. Eric, acho que o Doutor Consulta deve ser aqui a organização mais jovem aqui dessa mesa, né? Ela já nasceu como uma startup. Sim, então, tem 15 anos só. Exatamente. Estamos entrando na adolescência. O fato dela ter de startup ajudou, no caso do uso de dados, né, para tomada de decisão e para ter a eficiência que normalmente uma startup consegue? Sim, até a própria história do Doutor Consulta fala muito de informação e da informação que você consegue colher, né? Nasceu, literalmente, chama Doutor Consulta, porque no início eram apenas consultas médicas ofertadas por falta de oferta de uma consulta que o público considerasse de qualidade, né? Público, aqui nós estamos falando de quem não tem plano de saúde, que vai ser mais ou menos 80% da população brasileira, sendo que 40% é exclusivamente dependente do SUS. Então, a gente tem ali quase 45% da nossa população que não tem plano e não consegue acessar o SUS. Então, já é o primeiro número que a gente começou a avaliar. A questão da inteligência artificial, a gente também percebeu logo, lá no passado, que nossa relação... Os ERPs hoje, né, de atendimento médico, vou falar o nome de dois aqui que todos conhecem, Tasi e MV, eles são bons ERPs, mas eles são ERPs para poder também criar uma interface entre fonte pagadora e fonte prestadora, né? Ele tem que registrar um dado para poder comprovar um dado para poder ter um recebimento. Então, ele tem essa finalidade financeira muito forte dentro do ciclo de receita para poder integrar duas pessoas que se integravam de uma maneira que sabe lá Deus como fazia isso antes. Também que eu não vivi essa era. E o Doutor Consulta tem um RP proprietário. A gente, para poder atender nosso paciente, que é um atendimento B2C, direto, né, diretamente ao consumidor, eu não tinha necessidade de ter relação ou estruturação de informações para poder ter uma relação que uma outra pessoa estava pagando. Meu cliente estava ali na minha frente e ele mesmo ia realizar esse pagamento para mim. Então, essa veia de tecnologia, de desenvolvimento de coisas que são amigáveis para o médico, que se tornam úteis para o paciente, que geram controle dentro do Doutor Consulta, sempre esteve presente, tanto que não era uma startup, né? Era uma health tech, né? E muita tecnologia, tentando embarcar muita tecnologia para poder atender melhor, ser mais eficiente e assim poder ser acessível, né? Nós temos alguns sistemas proprietários, né? Principalmente daquilo que nos traz a nossa eficiência operacional, principalmente quando nós estamos falando de oferta e demanda, né? Nós oferecemos consultas médicas, oferecemos exames de telediagnóstico, métodos gráficos, fazemos exames laboratoriais, que inclusive o Lab-to-Lab do Hermes Pardini, que faz análises clínicas de todas as unidades do Doutor Consulta.
E toda a informação que migra de todos esses lugares, ele se condensa exatamente nesse RP, que tem sua finalidade financeira, sua finalidade operacional, e que consegue trazer para mim visão de oferta, visão de demanda, para a gente poder trabalhar abertura de agendas, captação de mais demanda, ou qualquer desvio operacional que eu possa disponibilizar na frente, né? E a gente sempre entendeu muito que organizar, coletar muito dado, né? Primeiro, ter cuidado com o dado que você coleta de maneira correta, né? Para o nosso negócio, principalmente coletar informação de OCR, se você não tiver um tagueamento daquilo que você quer ver, você pode ter uma informação que pode ser uma desinformação, muito mais uma informação para você tomar decisão. Então, todas as informações que a gente pode ver, oriundas de laboratório ou oriundas de outras informações clínicas, exames que a gente tem, são muito ricas para a gente tomar decisão e, mais importante, ter a informação, organizar e tratar a informação para que eu possa disponibilizar para a ponta, por causa das questões de LGPD, sensibilidade de dados que a gente tem, mas se eu não faço isso, informação só para diretor e gerente, você não vai mudar o seu negócio, principalmente nos dias de hoje. Mas eu vivi uma época em que estava se começando a chegar no dia 15, eu olhava o resultado e falava, acho que não vai dar, mas você ainda ficava torcendo. A gente está na era de você não pode torcer, você tem que reagir no dia. Se algo acontecer com você, você tem que reagir no dia. Não há mais desculpa para você não conseguir isso. E eu acho que tecnologia, o papel da TI é literalmente o que antigamente era, o que você quer que eu te monto aqui, eu não quero saber o que é o negócio. Ele tem que entender realmente do negócio, do produto e dos processos que você está fazendo, mas entender realmente, né? O médico quer entender de tecnologia, o cara de tecnologia tem que entender de saúde, do produto que você está entregando, para ele montar algo para você, tratar e organizar, que a ponta vai decidir lá e consegue reagir durante o dia ou durante o mês, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. E no Doutor Consulta é muito core. A gente tem, para fazer escala de funcionário, a gente tem inteligência para fazer o ciclo de oferta e demanda, criamos agentes para recomendar para a gente semanalmente o que está faltando de demanda, o que está faltando de oferta, que agenda que eu tenho que fechar, que agenda eu tenho que abrir, coisa que antigamente era um parto para você poder descobrir, muito tempo. Mas que também a reação que você tem ao longo do mês, ao longo dos períodos, faz com que você entregue resultados, seja mais eficiente. Então, sim, tecnologia é uma coisa muito importante e no Doutor Consulta realmente está muito enraizado para o negócio que a gente faz, que é atenção primária e secundária, né? Bem mais simples do que hospitais, muito mais jovem, mas também mais impetuoso em criar outras soluções ou então encontrar outros caminhos, testar bastante coisa. Emanuel, com a experiência que vocês estão desenvolvendo aí já de alguns sistemas já instalados, né? Como é que vocês estão medindo a eficiência e a produtividade das soluções? Olha, na verdade, a gente não mede a efetividade das soluções, a gente mede a sustentabilidade e eficiência dos nossos produtos, né? Porque quando o processo de tomada de decisão, de adoção de uma solução, aqui na CD a gente discute muito esse aspecto da viabilidade. Obviamente, existem apostas, né, que nós fazemos, né, a questão da incorporação do BI foi essa aposta. Investimos também muito na equipe, né? Nós não tínhamos uma equipe dedicada à governança de dados. Agora nós temos uma equipe. Nós não mensuramos o resultado direto desses investimentos, porém, a gente mensura as consequências do uso das informações originadas dessas equipes. Por exemplo, nós temos na área comercial hoje, graças a esta melhoria na credibilidade das informações que nós conseguimos ao longo destes vários investimentos, nós conseguimos hoje atingir um nível de faturamento num modelo novo de negociação, que são os pacotes cirúrgicos, as diárias globais, as taxas globais. Hoje, mais de 70% das nossas receitas já são derivadas desse modelo que nós consideramos novo, mas eles não são exatamente novos, mas são modelos que o mercado nos provocou a adotar. E, se nós não tivéssemos uma capacidade de análise de dados e para estruturar propostas sustentáveis, talvez nós não conseguíssemos manter o nível de atendimento que nós temos hoje. Inclusive, em 2024, acho que o mercado de saúde presenciou
um desafio muito grande, que foi uma mudança brusca nas relações com as fontes pagadoras e os prestadores, e o modelo de remuneração foi desafiado. E nós fizemos um dever de casa, graças a essa capacidade de análise, de produção de dados confiáveis e tomar de decisões baseadas nesses dados, nós conseguimos reagir, fazer propostas mais econômicas para, inclusive, as operadoras, mas que preservaram também as nossas margens, porque a ACD ela é filantrópica, mas nós precisamos de margem para manter toda a nossa estrutura, né? Então, isso foi crucial. Então, nós conseguimos garantir o volume, garantir o nível de faturamento e garantir as margens. Por quê? Com essa capilaridade de informações, nós podemos olhar para dentro e enxergar dois grandes vetores de sustentabilidade. Primeiro, a nossa operação interna como hospital, porque as nossas margens passaram a depender muito intrinsecamente com relação à nossa eficiência hospitalar. Então, passamos a medir com muito mais eficiência a rotatividade do paciente, a taxa de permanência na UTI ou fora da UTI, o volume de horas consumidas dentro do centro cirúrgico. Começamos a dialogar com muito mais intensidade e clareza o peso dos fornecedores de OPME, que é um grande ofensor para a atividade ortopédica, porque nós somos um hospital ortopédico, eminentemente. Então, o peso desse produto significava muito na nossa operação. E com essa análise mais detalhada, nós podemos renegociar todas as nossas parcerias e sustentabilizar dentro desse cenário, desse novo cenário de remuneração que eu comentei com vocês, principalmente os pacotes. Além disso, também na área de suprimentos, podemos observar muitas alternativas, muitas oportunidades de renegociação de fornecedores, não apenas negociando os valores que nós pagamos para os nossos diversos fornecedores, mas também avaliando alternativas de revisão das nossas padronizações de materiais, baseado também, novamente, em frequência de dados, frequência de uso, preços, conversando com a área técnica também, envolvendo a área técnica nessa negociação. Isso nos trouxe essa tranquilidade entre aspas, mas nos possibilitou uma coisa que eu até brinco, que é o seguinte: é uma ousadia baseada em evidências, não é copiando um pouco o conceito da medicina baseada em evidências, mas é uma ousadia baseada em evidências no sentido de nós podemos fazer, talvez termos aí preços mais condizentes com a nova realidade do mercado, porém sem sacrificar as nossas margens, porque nós precisamos delas para sobreviver e manter a operação da ACD. Isso é extremamente importante. E, além disso, o uso de dados na gestão dos diversos departamentos que nós temos aqui dentro. Um deles é o próprio faturamento. Nosso processo de faturamento, que envolve a auditoria também, o próprio recurso de glosa. Hoje nós temos uma massa de dados muito robusta, que nos possibilita melhorar o processo, por exemplo, de faturamento remanescente, que é um dado extremamente importante, porque, obviamente, os operadores têm os seus mecanismos de envio, né, têm datas definidas, e isso onera a nossa entrega do nosso faturamento. E hoje, monitorando e classificando onde esse faturamento está parado, que a nossa equipe já consegue fazer isso com maestria, a gente consegue atuar preventivamente para colocar o máximo possível de faturamento dentro da mesma competência. Ou seja, são várias ações que a produção qualificada de dados nos possibilita ter. E eu gostaria também de dar um destaque também que eu tenho observado internamente, que é a melhoria substancial da qualificação dos profissionais que trabalham na geração de dados e na análise de dados. Eu acho que nós estamos vendo aí uma oferta de profissionais assim muito bem qualificados, e isso vai ao encontro dessa iniciativa também que nós tivemos de investir em tecnologia. Mas também não adianta investir em tecnologia se nós não tivermos gente com a postura frente aos dados adequada, né? desde das lideranças, porque não adianta ter essa multiplicidade de informações se a postura do gestor é muito reativa, é muito passiva em relação ao dado, porque nós temos que ir buscar esse dado, interpretar
e, principalmente, tomar decisões. E, às vezes, as decisões, vou até fazer uma brincadeira, uma provocação, na verdade, que é uma capacidade que jamais a IA vai ter, que é a capacidade de analisar um dado e intuir os próximos passos, intuir a decisão melhor a ser tomada, ou quais mecanismos, quais, digamos, relacionamentos comerciais ou não, que nós temos que desenvolver. Então, essa capacidade, e daí que a importância, eu não falo, não digo que a IA não tem a sua importância, pelo contrário, tem sim, só que ela tem que liberar tempo, Diego, para o gestor ter essa conversa interna e olhar o panorama e tomar decisões baseadas, às vezes, em leitura de panorama que jamais uma IA vai ter. Então, essa qualidade do ser humano, ela tem que ser valorizada cada vez mais no sentido de tomar decisões baseadas em dados automatizados, dados produzidos ou não pelo IA, mas decisões qualificadas que preservem a sustentabilidade da organização. E é isso que a gente tem que buscar. E, aliás, respondendo uma provocação que feita no primeiro painel, que é o seguinte, o propósito da tecnologia. O propósito da tecnologia não é a tecnologia em si, não pode ser. Ela tem que ser o resultado que ela gera, né, na perpetuidade das nossas organizações. Rafael, uma questão em relação ao Camargo Cancer Center, é um setor bastante complexo, né? Um setor de alto custo. Inclusive, eu me lembro que um dos segmentos que teve mais impacto do uso da inteligência artificial foi o uso da inteligência artificial na predição de câncer, né? Na análise de câncer, né? Como é que vocês fazem essa questão justamente da gestão, que envolve também, além da complexidade, o alto custo? Bom, a oncologia, ela, por essência, é uma área de alta tecnologia e de alto custo agregado, né? Se a gente for olhar, em média, aí, entre 8% a 12%, 14% da sinistralidade de uma operadora de saúde em oncologia. Essa é a média. Então, é muito relevante. Isso, então, gera muita atenção das fontes pagadoras, isso gera muita tensão no relacionamento com eles, mas a gente tem buscado usar os dados de uma maneira transformacional. Eu vou tomar cuidado com o que eu vou falar aqui agora, mas acho que existe um processo em andamento de maturação do entendimento do uso de dados até o uso de inteligência artificial. E quando a gente pensa num hospital, a gente logo quer saber da inteligência artificial assistencial. O que ela vai fazer para mudar o resultado da assistência? Predizer um câncer, predizer um paciente que está na UTI e que vai deteriorar daqui a 48 horas, porque alguns sinais já começaram a aparecer. Mas eu acho que a gente ainda está num passo atrás disso, no sentido de que a gente está, eu sempre falo isso com a minha equipe, a gente está construindo encanamento. Depois a gente vai subir umas paredes bonitas, com tal, vai ficar bem bonito. Mas, por enquanto, a gente está fazendo encanamento. E o dado, ele só nasce de um processo bem feito. Então, é até curioso a gente estar em 2026 falando de um setor tão relevante para a nossa economia como a saúde, falando sobre dado, gestão sobre dados na saúde. Os outros setores estão tão na frente da gente com relação a isso, e a gente utiliza tão pouco dado para alavanca de eficiência, para melhoria assistencial, que às vezes é um pouco frustrante nesse sentido. A gente podia estar muito mais à frente do que a gente está hoje. Mas a gente está nesse processo. Acho que a gente está tentando buscar eliminar as barreiras. Existem muitas dificuldades numa operação complexa como essa para integrar dados. Eu tenho um sistema operacional da anatomia patológica, outro da radiologia, eu tenho um terceiro, que é o meu laboratório lá dentro, eu tenho que integrar tudo isso numa plataforma única, para a partir daí eu começar a analisar esse dado com melhor eficácia, melhor eficiência, e a partir daí eu vou começar a falar em IA. Se eu não tiver um dado bem estruturado, um processo bem feito, eu vou alimentar a IA com um dado ruim e ela vai me dar uma resposta pior ainda. Então, a gente tem muita cautela nesse sentido, porque há esse hype da utilização da IA, todo mundo quer, inclusive, falar que usa IA dentro das suas instituições, a gente também usa, mas a gente aprendeu muito rápido de que não é a tecnologia que vai resolver o meu problema.
Ela é uma ferramenta, ela é um meio. Eu preciso estar com tudo isso adequado para depois começar a utilizar ela. Grandes instituições, né, grandes empresas do mundo todo, elas se baseiam, elas não usam a inteligência artificial, os dados, para balizar, para validar as suas decisões, as suas estratégias. Elas usam os analytics para aí fazer a sua estratégia, a estratégia a partir dos dados que elas coletam. Então, acho que a instituição, como eu falei, ela tem 72 anos, então você imagina, eu tenho dado lá ainda no papel, né, lá de 70 anos atrás, agora eu tenho um sistema operacional que começa a falar um com os outros. A gente está nesse passo da maturação, acho que com bastante cautela nesse sentido, tem uma pressão cada vez maior do ROI, que isso está trazendo. Qual que é o resultado que traz? Porque, por enquanto, é bastante custo para colocar inteligência artificial para funcionar ou todo esse foco na questão da coleta dos dados. O que isso está gerando de verdade? Primeiro, para o paciente que está sendo atendido e para a sustentabilidade da instituição. Então, acho que essas perguntas começam a surgir, a gente sai um pouco dessa fase de piloto. O que vocês estão vendo? Dá para fazer? Dá para fazer, já está visto. Agora, o que é que isso vai fazer? Como que vai fazer? Aonde que isso vai entrar? O dado ele nasce de uma interação, né? Toda interação dentro de uma instituição de saúde gera dado. Que seja o mais simples possível. Que horas começou a consulta e que horas terminou. Isso já é um dado. Então, preencher um prontuário de maneira adequada, colocar o CID do jeito certo, já é um desafio, né? Complexo que as pessoas façam tudo isso. Eu acho que esses são alguns dos pilares que a gente tem trabalhado. Um ponto, eu acho que é essencial, é trazer as pessoas da ponta, da assistência, de quem está no dia a dia da operação, para opinar neste processo. O que é possível de se fazer, quais dados são relevantes para a gente, o que importa efetivamente aqui na ponta. E tem diversos locais que eu acho que a gente pode falar que os dados podem ser alavanca realmente de mudança. Centro cirúrgico, pronto-socorro, gestão de internação, leitos. José Camargo é um hospital basicamente eletivo, né? Eu tenho uma emergência que é fechada só para os meus pacientes que já passam lá. É diferente de um hospital geral que tem uma imprevisibilidade gigantesca. Eu consigo saber o que vai acontecer em 2 semanas. Isso me dá uma vantagem muito grande de como alocar equipamentos no centro cirúrgico, como ver meu time, aonde ele precisa estar, os meus leitos, eu vou ter gargalo daqui a um tempo ou não. Tudo isso aqui, a conversa é muito bonita, na prática é difícil de fazer, muito complexo. Eu acho que a gente está caminhando para chegar num lugar melhor. Você acredita que ainda há muitos desafios, por exemplo, para usar a inteligência artificial para análise preditiva, para, em vez de ter uma gestão reativa, uma gestão preventiva? Eu acho que a gente ainda está um pouco distante, sim. Acho que a realidade brasileira, se você fizer um questionamento para todos os hospitais do Brasil hoje, quantos pacientes têm deitados no leito? Mais de 80% não vão saber te falar quantos pacientes têm nos leitos deitados, qual que é a taxa de ocupação. Então, a gente ainda tem que ter o pé no chão nesse sentido de que esse caminho existe, a gente vai utilizar todas essas coisas. Mas a gente precisa tratar muito bem aqui a base, porque senão a gente vai alimentar isso de maneira errada e o resultado lá na frente vai ser pior do que a gente imagina. Alguém tem mais alguma experiência no uso de análise preditiva, com o uso de inteligência artificial para tomada de decisão? Alguém está testando, alguém está aplicando essas soluções? Olha, eu vou comentar de informações de dados que a gente tem e que no passado não se fazia nada, né? Então, a gente tem um detalhe simples, de identificação de hemoglobina glicada alterada, que no passado era normal, eu deixava com que o retorno médico, o médico identificasse aquilo, falasse com o paciente, prescrevesse alguma coisa e o médico era responsável por fazer aquele acompanhamento do paciente de longo prazo, né? De 12 meses para cá, a gente identifica, então eu posso falar para você que hoje a gente mede aproximadamente 8.000 hemoglobinas glicadas por mês, que eu tenho 800 pacientes com ela alterada, metade deles está extremamente alterado, a ponto de impactar em complicações crônicas ou até perda de anos de vida desse paciente, e a gente entra em contato ativamente com esse paciente, convidando para a nossa linha de cuidado e fazer o acompanhamento do seu diabetes conosco, de maneira gratuita e de maneira, inclusive, artificial, com um agente artificial que identifica o exame, identifica o paciente e fala, olha, você está com
um problema de glicemia e a gente queria que você viesse aqui, tem uma enfermeira disponível para você, a gente vai agendar os seus exames, se você tiver necessidade de um especialista para fazer um exame oftalmológico, alguma lesão de pele, uma cirurgia vascular, a gente pode direcionar vocês, e caso ele queira falar com um humano, ele clica ali no WhatsApp e começa a falar com um humano, caso seja o que ele deseja. Da mesma forma, a gente se preocupou, vou falar um pouco de oncologia de vocês. E engraçado, né? Atenção primária e oncologia, 2 ortopedistas, né? A coisa não tá boa. O BIRADS para mamografia. Eu também emitia dezenas e dezenas de laudos e eu sabia que tinha ali no dor consulta 60, 70 mulheres por mês que estavam com BIRADS alterado, que necessitariam eventualmente de uma avaliação do mastologista, ou talvez até imediatamente fazer uma biópsia daquela lesão, tá certo? E a gente falou assim, vamos no mesmo raciocínio, só que a gente se deparou com um problema. Eu vou deixar uma máquina falar para ela que ela tem um exame alterado? A gente desenhou da mesma forma, tá? Contacta, colocando no mesmo negocinho, olha, tagueia o exame, manda uma mensagem para o paciente, já encaminha ele para o especialista, tanto que na mama a gente colocou o mastologista e o médico ultrassonografista que faz a biópsia de mama no mesmo dia, para a hora que a paciente for lá para passar com o masto, ver aquilo, ela já faz a biópsia no dia. Para ela não ficar também, acesso, eu tenho que fazer com que ele vá o mínimo de tempo possível lá. Só que a gente parou, falou assim, isso aqui não é para a máquina fazer, isso aqui é para um humano fazer. Então, você ter a noção de quando você vai fazer isso, ainda mais, imagina para uma mulher, olha, saiu o resultado da sua mamografia, mesmo que você não fale nada, eu gostaria que você marcasse com o mastologista. Pergunte para todas as mulheres da sua família, sua esposa, sua avó, sua mãe, para quem... Ela fala assim, estou com câncer de mama, então você não pode fazer isso. Então, e são decisões humanas. Se você falar para a máquina como é que eu faço isso, ela fala, faz isso, coloca no WhatsApp, põe para rodar e acabou. Tá? Então, existem diversas maneiras... Posta nas redes sociais. Exato. Né? Você não pode realmente assim, se apaixonar pelo negócio a ponto de estar aqui para tudo e achar que a decisão humana, a decisão gerencial do que você vai fazer, ainda mais do que nós estamos fazendo, a gente não está vendendo panela, não está vendendo chinelo, nada contra, mas a gente não faz isso, o que você vai fazer com isso. E um terceiro case que é muito interessante é questão de screening, né? Exames de screening. Eu falei uma coisa muito simples, uma coisa também simples, mas um pouco mais complexa. E a gente também está fazendo um teste hoje com equipamento para diagnosticar glaucoma ou retinopatia diabética, que são as principais causas de cegueira precoce aqui, que ele é um equipamento que você pode colocar numa pré-consulta de forma gratuita para você fazer screening de todo o paciente que passa na oftalmologia no doutor consulta. Porque uma coisa que a gente pensa lá em atenção primária eu sei quem é diabético de quem dosou minha hemoglobina glicada. Eu dosei em 8.000 no mês, só que eu tenho 150.000 passando comigo lá. Tem a senhorinha que vai passar no psiquiatra, que provavelmente ela é diabética e hipertensa, mas o problema dela é que ela está ansiosa com depressão. Como a gente fazer screening de todo mundo para essas doenças que vão gerar gastos enormes ou problemas enormes lá na frente? A mama, a mesma coisa. Eu não faço mamografia em toda mulher que tenha dentro do protocolo do Ministério que fazer mamografia no doutor consulta. Se eu já diagnostico 70 aqui, metade não fazem. Tem mais 70 naquelas que não fizeram. Não tenho dúvida que tem mais 70 naquelas que não fizeram no período que estiveram comigo. Então, isso é um trabalho constante de você poder predizer algumas coisas, utilizar a informação, como você falou. Cara, tratar o dado e entregar um dado bom é a melhor coisa que tem, e saber usar a inteligência artificial, e eu ainda acho que nos dias de hoje é redução do custo da despesa, porque se você olhar na macro mercado, eu não sei quem no painel anterior falou assim, nos últimos 15 anos são 50 milhões de beneficiários de planos de saúde, isso é o tradicional, certo? 75 a 80% disso é custeado como uma remuneração do trabalho formal, certo? Então, o mercado de saúde como existe para essa vertente significa você ter macroeconomia saudável, geração de emprego, dinheiro aqui, vai crescer essas coisas. Senão, o seu diferencial vai ser realmente a sua eficiência operacional, redução de custos, para acertar isso. Porque se sempre tiver que aumentar preço, cada vez vai ter menos beneficiários com a economia que a gente tem, e a gente não consegue, a curto prazo, ver que isso vai melhorar. Mas esses 3 cases são interessantes, de como você usar isso para fazer um screening gratuito, para poder, eventualmente, triar todo mundo 100%. É o primeiro que a gente está fazendo, cara, eu vou fazer para 100%, coloca para todo mundo. Está numa unidade apenas,
mas que já recomenda o médico, antes da consulta, ele fazer um exame. Tem a experiência com a inteligência artificial, que é quando eu posso disparar alguma coisa para o paciente, isso aí é ok, e quando fala, isso aqui é uma pessoa que vai falar e continuar. Então, acho que são experiências bem bacanas que a gente está tendo agora, atualmente, lá no Doutor Consulta. Qual é a questão justamente da falta de recursos, né? Uma questão hoje que a gente sabe que a saúde ainda sempre tem complicada, né? Tem uma inflação aí da saúde que cresce em relação à inflação normal, né? Quais as áreas que vocês consideram que o uso de dados vai fazer a diferença hoje no segmento, né? Na gestão de leito, no faturamento, na gestão de ativos, no tratamento dos pacientes. Hoje, se vocês apostassem, quais as apostas que vocês fariam para o uso dos dados para fazer a transformação do setor de saúde? Bom, eu acho que você já disse alguns dos setores. O ciclo de receita como um todo, ele, sem dúvida nenhuma, é uma área que tem espaço enorme para melhoria da eficiência, uso de dados e depois da questão da inteligência artificial, desde a elegibilidade até faturamento, todos esses passos precisam de uma maturidade maior do que elas apresentam hoje. Mas acho que um passo importante da gente comentar aqui com relação ao uso de dados, o que a gente também tem investido muito, isso, o escritório de valor hoje tem uma relevância enorme dentro da instituição. Você poderia explicar um pouco aqui o que é o escritório de valor? Talvez as pessoas não conheçam bem. Bom, a AC Camargo tem há 5 anos já uma área dedicada. A gente tem hoje 12 pessoas que trabalham dedicadas dentro desse escritório de valor. É um hub de conhecimento dentro da instituição que visa não só difundir o conceito de valor em saúde, mas ativamente e constantemente buscar oportunidades de otimização e de eficiência dentro da instituição. A gente quer entregar a medicina necessária no tempo certo, da quantidade correta para quem precisa, a hora que precisa. É isso que a gente está buscando lá. E os dados, né? Eu não estou falando de inteligência artificial, estou falando de dado básico ainda. Eles já nos permitem hoje buscar soluções que se refletem na sustentabilidade do setor como um todo. Alguns exemplos. Um deles, os acordos de compartilhamento de risco que a gente tem feito junto da indústria farmacêutica. Os remédios estão vindo cada vez mais caros. Antes, tratar câncer custava $10 mil por ano. Hoje custa 200. E isso vai aumentar. O funil de desenvolvimento da indústria farmacêutica para novas drogas oncológicas é gigantesco. Antes a gente tinha 10 drogas que tratavam todos os cânceres. Hoje eu tenho 25 drogas para um tipo de câncer. Então, isso só vai piorar, o custo só vai aumentar, a incidência de câncer está aumentando, já a segunda causa de morte vai virar a primeira em 5 ou 10 anos, muito provavelmente. Essa cultura de dados dentro da instituição e a confiança nesse processo assistencial faz com que a indústria farmacêutica tope não receber se a droga não funcionar. A gente já tem hoje 6 acordos vigentes com algumas indústrias farmacêuticas em que, se a droga não entregar o que ela promete na bula, eu não pago. E a instituição também é uma instituição filantrópica, tem os seus propósitos, a gente repassa 100% disso para a fonte pagadora. Então, se ele pagou ali uma caixa de medicamento, não funcionou naquele paciente, a gente devolve esse dinheiro para a fonte pagadora. Vocês não imaginam o transtorno que é devolver dinheiro. Você não tem ideia. A gente foi chamado da ANS para falar, escuta, por que vocês estão fazendo isso? Como que vocês fazem isso? Porque nem eles sabiam, a gente está começando agora um processo de regulamentação para isso. Então, o dado permite isso. O dado permite a gente ter relações inovadoras com a fonte pagadora, com as instituições parceiras, com quem faz negócio com a gente, com os nossos fornecedores, enfim, com todo mundo. E quem se beneficia no final do dia é o usuário, é quem está lá para ser tratado com isso. Um outro exemplo são os dados que a gente tem, por exemplo, do programa de reabilitação precoce para cirurgia gástrica de intestino. A gente viu que se o paciente que chega lá para fazer uma cirurgia de câncer de intestino, parar de fumar 40 dias, começar a fazer uma atividade física, tiver uma orientação nutricional, ele vai deixar de ir para a UTI, ele vai receber menos sangue no pós-operatório, ele vai ter alta precoce e uma recuperação muito melhor. Só dado consegue fazer esse tipo de transformação. A gente está saindo de uma era, né, de que a gestão da saúde era muito no feeling,
no que a gente entende que deve ser feito, no que a gente acha, para o que a gente está perguntando, o que acontece de verdade. E a gente vai chegar, né? A pergunta hoje é o que aconteceu. Daqui a pouco é por que aconteceu e a próxima é o que vai acontecer amanhã. Então, acho que a gente está nessa caminhada de como fazer isso. Então, tem alguns exemplos que a gente tem dentro da instituição do uso de dados para esse tipo de coisa. Tem um medicamento que a gente publicou agora no meio do ano, um artigo que a gente começou a dar meia dose do remédio, porque ninguém conseguia tomar a dose toda. Na terceira sessão da quimioterapia, os caras falaram, cara, não aguento mais, é muito efeito colateral. Um hospital na Índia, um hospital na Espanha, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto. Falei, escuta, vamos diminuir um pouco a dose, ver se a toxicidade não permite que ele chegue lá. Com isso, a gente está dando meia dose para os pacientes, eles conseguem fazer todo o ciclo e tem um resultado pelo menos igual à dose toda. É só dado que faz isso acontecer, não é achismo, não é o que a gente está pensando. É dado, estruturado, olhado. Esse é um dos papéis do escritório de valor da instituição, olhar para esse tipo de oportunidade. Então, acho que tem um caminho gigantesco para a gente percorrer, a gente está no começo dele, mas a gente precisa dar os primeiros passos, a gente precisa sair do lugar. Se a gente não começar a fazer, a gente não vai acertar tudo, a gente vai errar em um monte de coisa. Mas está tudo bem, vamos errar, que a gente aprende, a gente melhora. PDCA básico, que na saúde ainda é uma coisa para a gente discutir. Mas eu acho que o caminho é bem promissor. Manuel. Só queria acrescentar também uma experiência nossa aqui. Lógico, nós não temos ainda um escritório de valor, mas fazemos algo semelhante juntando a área comercial, a área assistencial e a área de dados, né, dessa governança de dados, na análise e na construção desse produto que eu comentei, que é o tratamento conservador da escoliose. Esse tratamento conservador ele tem assim, um propósito de ganhos gigantesco para a qualidade de vida do paciente e ganhos significativos para o próprio sistema de saúde. Por quê? Porque para pacientes enquadráveis, né, elegíveis para entrar nesse programa de tratamento conservador, ele tem o potencial de evitar uma cirurgia bastante agressiva para o paciente, bastante custo-intensivo em termos de OPME, tempo cirúrgico, etc. E nós, através da construção a várias mãos desse cenário, nós identificamos essa possibilidade de pacientes com o diagnóstico de precoce de escoliose idiopática, dentro de uma determinada faixa de curvatura da escoliose, ele é elegível para se submeter a um tratamento conservador, com, primeiramente, fisioterapia, que em muitos casos são resolvíveis apenas com a fisioterapia, ou conjugado com o colete ortopédico, que nós fabricamos, inclusive, aqui na CD, vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Então, a conjugação desses dois recursos tem a capacidade, no estudo que nós fizemos, baseado em dados, somente os dados, e são muitos dados assim, complexos de ser concatenados, nós identificamos que mais de 80% dos pacientes, ou das pacientes, que a maioria são meninas, elegíveis, evita a cirurgia no final da conta. Ou seja, e para aqueles que entram numa curvatura de Cobb, lá, o índice de Cobb pequeno, ainda bem no início, a chance de evitar a cirurgia é basicamente 100%. E calculamos que na nossa proposta econômica, depois eu vou falar de outro probleminha também, tá? Na nossa proposta econômica de valor, para cada real investido no tratamento conservador, economizaríamos 9 no tratamento cirúrgico. Então, nós estamos na fase ainda de apresentar isso para as operadoras, mas aí vem um outro dilema. Quem está do outro lado do balcão tem que entender, tem que estar sensível para esse tipo de problema e comprar esse tipo de solução, que, na verdade, é uma solução extremamente valiosa do ponto de vista assistencial, em primeiro lugar, e econômica também. Isso, a jornada do paciente vai ser um tema aqui que a gente vai discutir hoje, porque essa é uma outra discussão, né? Eu vou trazer... Eu falei um pouquinho da operação, mas eu vou trazer de uma maneira geral para a companhia essa questão de dados e tudo mais, né? Se a gente não tomar cuidado, e eu posso falar isso desde operação normal, operação centro médico, né, com tecnologia, com novas tecnologias, né, você substituir funcionário por totem. Maravilha. Você tem pagar a licença do software, pagar a locação do totem, a hora que você vê, dependendo do número de totem que você coloca, vai custar o dobro do que você deixar aquela pessoa que está tendo o trabalho dela ali.
Da mesma maneira, não, tem que reduzir o DNA corporativo. Maravilha, você vai trocar 4 analistas por um engenheiro ou um cientista de dados que vão custar o dobro para você, o seu DNA vai explorar. Sem falar de token, sem falar de qualquer outra coisa, de implantação de sistema e qualquer outra coisa. Então, a gente tem como mercado esse afã de querer descobrir, querer ver, mas você tem que colocar para o molho não ficar mais caro que o peixe. Sim, você tem uma plataforma, em vez, da mesma maneira, e não estou simplificando, né? As LLMs não são o Google, mas você perguntava para o Google, agora é mais chique perguntar para o ChatGPT, ele vai te dar uma respostinha um pouquinho mais elaborada para você. E você tem que ler aquilo tudo, porque se você chegar na conclusão, que a tendência é todo mundo chegar na conclusão, cara, tudo vai te dar muito mais trabalho. Você tem que ter uma vontade imensa de trabalhar para usar a inteligência artificial, porque não vai te dar menos trabalho, não, vai te dar muito mais trabalho. Pode fazer, se você não... Tudo lá para nós, a gente faz o quê? Tá bom, demonstra o ROI desse projeto, o que você vai tirar, o que você não vai tirar, o que vem, o que não vem, porque senão a minha visão é, se você não ir com cuidado, você vai piorar custo fixo, você vai piorar tirando pessoas. Tenho menos headcount menor, custo maior, DNA maior com headcount menor. Então, eu acho que, de maneira geral, é isso que a gente deve tomar cuidado. Temos que fazer. Tem que conseguir substituir, mas a conta, no final ali, no final das contas, a conta tem que fechar totalmente, senão não se paga, né? Senão não se paga. Senão tem que esperar para ver como é que funciona. Perfeito. Você não tem hospital, mas pode dar sua opinião. Não tem hospital, não, mas a gente tem uma visão próxima do mundo de tecnologia, de hospitais, de provedores de saúde, etc. E a minha contribuição aqui é até puxar um pouco para o lado técnico. Como é que funciona a IA hoje? A IA é matemático, baseado em dados, né? Quando você pergunta para ela que cor que é o céu, ela não vai olhar as partículas que são emitidas pelo Sol, chegando à atmosfera terrestre, interagindo com o teu olho e como é que vai ser interpretado pelo seu cérebro e vai responder azul. Não é isso que ela faz. Ela só vai ver que 99,9% das frases do mundo, a palavra azul aparece próximo que cor é o céu. É isso que acontece. Por isso que tem tanta discussão hoje de tokens, que é muito caro, muita questão geopolítica com relação às terras raras, né? Tudo acontecendo, está custando muito hoje. Vai comprar um computador novo, um telefone, está tudo muito caro. O hardware está tudo muito caro. Então, quando a gente fala de custo e soma-se a dados, eu queria trazer atenção somente um pouco para isso. É o jeito que você estrutura os seus dados, e olhar aqueles que não estão estruturados. É um pouco dessa parte documental que eu comentei. Porque o documento não é facilmente mensurado. Que parte do seu processo hoje, seja na atenção à saúde, ou seja na parte administrativa, que parte que as pessoas estão trabalhando que elas dependem de documentos, ou que elas gastam tempo em documentos. Eu compartilhei um pouco aqui a questão de produtividade, vários estudos, etc. É isso que a gente tem sentido hoje das entidades e organizações. Essa preocupação maior, não o que está visível, mas o que está invisível, e aí, por tudo isso que se baseou o lançamento do Acrobat Studio, que é essa capacidade de você ter uma IA que não tem problema com tokens, o Acrobat tem uma gestão muito inteligente disso, né? Você paga para o usuário, não paga mais para o token, então é uma maneira muito rápida de você botar na mão das pessoas que estão trabalhando com documentos um caminho de se trabalhar com dados, extraído de PDFs que muito confiáveis, porque você não está fazendo OCR, você está trazendo uma estrutura muito mais profunda, e é um custo muito baixo, que você não tem um risco de, vou gastar muito mais com tokens porque eu estou fazendo um projeto de IA. Né? A gente sabe que projeto de dados, até você definir o processo de negócio, definir o pipeline, normalizar, ter o dado com qualidade para tomar ação, demora. Agora, se tem aqueles processos que as pessoas na ponta estão trabalhando no documento, que você precisa habilitar ali, dado IA com elas, é muito fácil você fazer um rollout de Acrobat Studio, por exemplo, onde você habilita a licença hoje, amanhã ela já está falando e tirando informação, e você, ao mesmo tempo, acaba com Shadow AI, que é um problema. A gente teve, não é a mesma indústria, né, mas teve um cliente que é a Defensoria Pública, lá do Rio, eles cortaram diretamente no firewall todo e qualquer acesso a Love PDF, os planos GPT, etc., que corta tudo, por esse medo de segurança e esse medo também desde o Shadow AI. Mas essa é a minha contribuição.
Gustavo, para finalizar nosso painel aqui, como os dados estão trazendo impacto ao Grupo Fleury? Bom, quando a gente olha ao longo do tempo, né, análises clínicas, imagem, anatomia patológica, a gente tem aí talvez até 10 anos atrás, a gente tinha um mundo basicamente de variáveis discretas, né? Então, a gente tinha a glicose, 99, creatinina, 1. E de 10 anos para cá, a gente tem o advento da genômica, por exemplo. A gente gera uma barbaridade de dados todos os dias, sequenciando genomas inteiros, sequenciando exomas. A gente tem o advento da patologia digital, que gera imagens e produções cada vez maiores. A gente tem um refinamento absurdo da área de radiologia, em que nós temos um consumo de dados muito grande. Então, o que a gente vê e o que a gente percebe é que dentro da evolução da área de saúde, não faltam dados. O que a gente ainda não tem é maturidade para usar essa massa de dados toda e transformar isso em algo que seja palatável ou funcional para o médico tomar a melhor decisão na hora certa. A gente hoje tem capacidade de estimar superutilização, subutilização de exames, a gente tem condição de ajudar dentro do hospital com o controle de infecção hospitalar, e a gente usa IA para muitas coisas. A gente hoje, hematologia aumentou a produtividade pelo menos 3 ou 4 vezes usando IA. Reconhecimento de imagens, classificação de células. Citogenética está indo para uma linha de usar inteligência artificial, aumentando a produtividade. Mas por que a gente fez isso no passado, né? Acho que essa é a pergunta que tem que ser feita, né? Falta profissional de citogenética. Não tem. Então, aumentar a produtividade é a sobrevivência dessa metodologia. Hematologia, o número de hemogramas que são feitos por dia, e fazer um hemograma bem feito exige um número de lâminas muito grande, é exaustivo demais. Conseguir um hematologista, um técnico de hematologia que seja bom, trazer inteligência artificial, trazer uma digitalização, ela ajuda demais, né? Agora, a gente também se pergunta muito quando não utilizar a inteligência artificial. No Fleury, a gente libera 85% dos nossos exames sem intervenção de ninguém. Passou na máquina, sai do outro lado. Tem setores que isso chega a 92%, 95%, 98%, dependendo do setor. É um número brutal. Quando eu penso em inteligência artificial, eu faço isso historicamente com lógica fuzzy e lógica booleana, que é a parte mais tradicional da TI, né? Eu estou vendo o Cláudio Laudehauser aqui, ele trabalhou com a gente lá no Fleury, ele conhece bem do que eu estou falando. Um sistema barato, é um sistema rápido, é um sistema efetivo. Aí eu coloco inteligência artificial e a gente tentou fazer algumas POCs, vamos aumentar isso. O ganho foi tão marginal e o custo tão mais alto que não fazia o menor sentido. Então, o dado não vai faltar no futuro, o dado, pelo contrário, ele só aumenta, a estruturação, a maturidade de dados vem aumentando, a governança dos dados vem aumentando, todo mundo já sabe que, ao produzir algo que tenha dado, ele precisa ser o mais estruturado, o mais limpo, o mais curado possível. O que a gente tem é que pensar em como utilizá-lo e como entregar para os médicos, para a assistência, para o sistema de saúde, algo que seja efetivamente funcional. Perfeito. Bom, pessoal, já chegamos aqui, infelizmente, ao final do nosso painel, então eu gostaria de pedir uma salva de palmas para os nossos painelistas. Bom, quem desejar fazer a visita técnica, é só que se reunir aqui junto com as nossas recepcionistas para conhecer aqui as iniciativas que a ACD está fazendo, principalmente, também, inclusive na área de tecnologia, né? Não só na área de tratamento e recuperação de pacientes. E, como eu falei, né, depois desse evento, nós vamos disponibilizar a gravação de todos para vocês terem acesso ao conteúdo que foi divulgado aqui. Vamos fazer um intervalo para o almoço e voltamos aqui às 14h30.
Então, muito obrigado, então, por enquanto. Nos vemos daqui a pouco. Um abraço.